Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Literapuc, o podcast do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Eu sou Gabriela Raizaro e hoje conversaremos com a professora e pesquisadora Beth Bright e o professor e pesquisador Rony Diógenes sobre as mãos e as artes. Vou começar apresentando os nossos convidados em ordem alfabética. A professora Beth Bright é crítica, ensaísta e professora da PUC de São Paulo, atuando nos programas de pós-graduação do AEL e de Literatura e Crítica Literária. Aposentada da Universidade de São Paulo, onde fez graduação, doutorado e livre docência. Fez pós-doutorado na École d'Altitude em Sciences Sociales, em Paris, França. É pesquisadora nível 1A do CNPq, editora da Bactiniana, revista de estudos do discurso. Foi professora visitante da Université de Provence, na França, e na Universidade Federal da Bahia, como professor Dr. Jean Carlos Gonçalves, da Universidade Federal do Pará, diretora da coleção Licores, Linguagem, Corpo e Estética, pela UFTEC. É autora de várias obras, dentre elas A Personagem, edição revista ampliada de 2017, Ironia em Perspectiva Polifônica, Literatura e Outras Linguagens, organizadora de várias coletâneas sobre Bakhtin e o Círculo, além de artigos e capítulos de livros. Atua nas áreas de teoria e análise do texto e do discurso, estudos bakhtinianos, análise dialógica do discurso, leitura e análise da verbovisualidade e estudos literários. Em seguida, vou apresentar o professor e pesquisador Rony Diógenes, que é doutor em Linguagem e Ensino pela Universidade Federal de Campina Grande, mestre em Formação de Professores pela Universidade Estadual da Paraíba, especialista em Ensino e Tradução de Libras pela Faculdade Eficaz, licenciado em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco. O Rony também é professor de Libras no Departamento de Educação do SERES, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e tem se dedicado ao ensino, pesquisa e extensão, com foco na inclusão e acessibilidade para surdos. Tem desenvolvido estudos sobre a filosofia da linguagem, linguística aplicada, artes e literatura surda, edição bilíngue de surdos, formação de professores e aprendizagem colaborativa. Então, agora a gente começa o nosso papo com esses super pesquisadores. E, para nós iniciarmos a nossa conversa, deixo uma pergunta para o Rony, que, assim, produziu um estudo muito interessante sobre as mãos e as artes, que foi o estudo relacionado à pesquisa de doutorado dele. E aí, o que levou, Rony, você a estudar as mãos nas artes? Boa tarde, Gabriela. Eu queria dizer que é um prazer, né, estar com vocês aqui, né, nesta conversa, né. Estou muito feliz por isso, né, poder compartilhar com vocês um pouco do que eu desenvolvi, né? E então, vamos direto à sua pergunta, né? Então, sempre quando eu comecei a aprender Libras, né, lá pelo início dos anos 2000, eu sempre percebi que as mãos tinham um destaque na vida dos surdos. Eles desenhavam em seus cadernos, qualquer tipo de desenho que eles fizessem, fotografias, as mãos sempre estavam à frente, sinalizando alguma coisa. E, além disso, essas mãos elas também são protagonistas na própria enunciação da língua de sinais. Então, isso sempre me chamou a atenção, né? Mas, até um certo momento da minha vivência profissional, eu nunca tinha parado para pensar exatamente na presença dessas mãos na arte que as pessoas surdas produzem. Até que, durante a licenciatura, né, eu comecei a estudar sobre a literatura surda e as artes surdas e percebi que essas mãos aparecem mais constantemente ainda na arte surda. Que você imaginar de escultura, fotografia, pintura, na literatura, no slam,
que é um tipo de rap surdo. As mãos sempre são protagonistas, elas sempre estão lá, sempre estão chamando a atenção, muitas vezes mais do que a própria pessoa, do autor que está enunciando ali, que está narrando a obra dele, né, através de um vídeo. Então, isso me chamou a atenção, até que eu estava dando uma aula sobre, era no curso de especialização em Libras, aqui da UFRN, e eu estava discutindo com os alunos justamente a arte surda. E após apresentar umas 10 pinturas que eu tinha escolhido, né, e conversado com os alunos, né, durante a aula toda, até que 2 alunos ao mesmo tempo falaram: só aparecem as mãos aí, né? Aí eu disse: exatamente, boa observação, né? E isso me deu um estalo, né? Eu já estava no meu, é, já estava no doutorado, né? A minha pesquisa não era essa. Minha pesquisa era sobre, a inicial, né? Era sobre ensino de artes surdas, né? Até que eu parei para pensar assim, eu disse: não, eu vou mudar tudo. Falei com o orientador, disse: olha, vamos mudar tudo aqui. Ele disse: bora, agora você vai ter que mudar de linha de pesquisa também, porque a minha linha de pesquisa era na formação docente. Aí eu tive que trocar para a cultura e identidade. Eu disse: troca, não tem problema não. Pede aí para o colegiado, ele aprovando, a gente muda. Aí eu mudei e decidi pesquisar sobre isso, né? E mergulhei de cabeça, com 2 pés, com as 2 mãos e tudo. E percebi que quanto mais eu me aprofundava, mais as mãos elas estavam aparecendo. Mais dava para perceber como os surdos valorizam as mãos, tanto quanto a sua língua, certo? Então, esse foi o caminho que me levou a compreender, né, essa importância que as mãos têm para a comunidade surda. É super interessante a trajetória de pesquisa que você relata aí, né? Porque envolve também assim, uma revisão de postura, assim, do assunto com o qual você está trabalhando, né? E aí, reelaborar essa rota é super difícil. A professora Beth Bright tem alguns estudos super interessantes que falam da verbovisualidade envolvendo as artes e as mãos especificamente. Professora, indo nesse sentido, a verbovisualidade ela está presente nos estudos recentes que envolvem as libras. A senhora poderia comentar a ligação entre as artes, a verbovisualidade e as libras? Como isso acontece? Boa tarde a todas, todos que estão conosco. E antes de responder diretamente a sua pergunta, Gabi, eu quero dizer que essa tese do Rony, esse trabalho que eu acabei de ler, é um trabalho excepcional, né? Ele é excepcional por várias razões. Ele é excepcional porque ele vai pegar a questão das mãos, né? Que definem a própria Libras, ou as línguas de sinais, vamos dizer assim, quer dizer, um lugar do corpo, embora o corpo todo esteja envolvido nessa língua maravilhosa, né, que é a língua de sinais, as mãos têm um papel fundamental. E esse papel fundamental, por mais, eu vou ser muito franca, por mais que eu já tivesse lido, mesmo na pintura, né, que você vai recuperar maravilhosamente, eu acho que a maneira como você trabalhou isso, Rony, é absolutamente original, né? É alguma coisa que tem a ver com a história, que tem a ver com esses povos surdos, com a pessoa surda, com a condição dessas pessoas ao longo do tempo, né? Como é que o surdo era definido. E até hoje, né, a gente tem alguém que fala surdo-mudo, eu fico um pouco revoltada, porque a ideia da língua e da própria mão, das mãos, né, do corpo, já mostra que é realmente uma língua, uma forma de comunicação, de expressão, de trazer esse povo, né? Então, antes de falar da minha relação com isso, Gabi, eu queria dizer que
Essa tese é impressionante em vários sentidos, porque ela vai trazer a questão das mãos nas artes, mas ela vai trabalhar de um ponto de vista ético, né? Traz toda a história, toda o que esse povo, esses povos, essas comunidades surdas sofreram ao longo da história, vai trazer isso sim, vai trazer muito mais, vai falar sobre a língua de sinais, as libras, etc., e vai trazer a arte surda, né? Isso é absolutamente original, está centrado, tem o eixo das mãos, que é de um simbolismo, aí, né? É uma metonímia mesmo do surdo, daí a presença dele para se trazer a sua história, né? Então, eu quero antes falar isso sobre a sua tese, Rony. Eu realmente acho que ela deve ser publicada. Para os meus alunos, os alunos que trabalham com literatura surda ou com outras formas de inclusão da pessoa surda no judiciário, nos concursos públicos, etc., isso estará o seu trabalho num primeiro lugar, porque realmente você trabalhou muito. Você entrou por vários caminhos para trazer, né, pelas mãos, toda essa cultura, toda essa linguagem, toda a arte. Então, juntando ética, né, a ética de trabalhar com isso, você traz isso com muita força, e a estética, né, trazer a partir da estética. Então, eu quero dizer isso, e quero dizer assim que, então, entrando na questão da Gabi, eu quero dizer que eu fui muito feliz de um dia ter sido, ter sido buscada mesmo pelo Vinícius Nascimento, que é uma pessoa importante também nessa área, não como arte, né? Não das artes, mas do trabalho com as pessoas surdas, com a língua surda, e que ele me procurou para ter uma orientação de mestrado. E aí o que eu disse para ele, né, Rony? Lógico, eu disse, não, acho que você se enganou. Eu não sou uma pessoa que seja praticante de Libras, embora eu reconheça o que é uma língua com a força de qualquer outra língua, etc. Ele disse, não, professora, isso eu sei. Eu queria que você me ajudasse a trazer essa questão nos intérpretes, na interpretação, a partir de uma perspectiva bakhtiniana, uma perspectiva que você chama aí de marxista e que tem muito de marxismo mesmo, né? E um marxismo que você trabalhou muito bem com isso, não é um marxismo ortodoxo, digamos assim, mas marxismo da filosofia da linguagem, né? E então comecei com ele, e aí eu fazia algumas coisas que a sua tese me fez lembrar também, Rony, porque eu dizia assim para ele, mas me mostra onde que se dá a enunciação. Como é que o sujeito se enuncia? E aí ele mostrava o caminho das mãos, né? A relação com o corpo. Então, como é que se dá o passado? Como é que se... E aí também, né? E a sua tese vai mostrando isso, que é uma língua, né? No sentido de língua, como qualquer outra, que tem o plano de expressão enunciativo, discursivo, linguístico, vou chamar de linguístico porque é uma língua, né? Só que o plano de expressão é gesto visual. Então, a partir desse contato com o Vinícius, que trabalha, ele não trabalha diretamente com artes, às vezes como intérprete, sim, né? Mas não como pesquisador, ele trabalha muito, produz muito, é o professor da UFSCar, mas, de repente, começaram a aparecer pessoas, Rony, que estão que o centro é esse, vamos pensar, a inclusão do surdo, eu até nem acho, eu já estou duvidando da palavra inclusão, a gente podia até discutir isso também, que inclusão tem um centro em que você traz alguém e que não é isso, né? Eu acho que tem outro jeito da gente pensar isso sem essa relação de centralidade ouvintista, né? Então, as outras pessoas foram trazendo, por exemplo, o Ricardo, né? O Ricardo Santos, que fez também mestrado e doutorado comigo,
a transposição, digamos assim, das artes dos surdos para o português ou da língua portuguesa para Libras, né? Então, você citou alguns artistas aí que também eu passei a conhecer do Islã, como é que os surdos fazem isso. Então, ele trabalhou bastante nisso, e é difícil, porque no mestrado dele, ele foi mostrar o que é entonação, no sentido do Voloshinov mesmo, né? Que você trabalha da valorização, que tem isso na língua de sinais. Claro, é uma língua, então tem signo ideológico, né? Que você vai trabalhar bastante. Então, a Carol Fomin também, que fez, né? Que é a inclusão do surdo no teatro de uma maneira bonita, que eu me orgulho de ter participado desses trabalhos, justamente porque até o palco foi modificado, né, pela insistência dos intérpretes, de que não pode ficar só aquela janelinha, né? O Vinícius trabalhou no primeiro trabalho dele, a dissertação, a janelinha, mas depois o surdo, a gente vai assistir os intérpretes, eles estão no meio do palco, às vezes eles são atores melhores do que os próprios atores, pensando no teatro tradicional. Então, e eles chegaram, né, para ir para o que a Gabi está me perguntando, porque eu tenho essa teoria que vem lá desde os anos 90 da verbovisualidade, que está no meu trabalho em Ironia em Perspectiva Polifônica, que eu trabalho jornal, relação texto-imagem, que fui trabalhando essa ideia da verbovisualidade na perspectiva dialógica, que eu também começo, o primeiro trabalho está lá em 1999 também. Vocês veem que é outro século, vocês têm que aguentar alguém de outro século aqui, né? E então é por isso. Então, para passar da ideia também não é a palavra certa, da língua, né? Para a ideia da enunciação, para a ideia do discurso, como é que isso está, como é que a gente pode trabalhar. Então, é por isso que, Gabi, né, nessa relação, e que eu fiquei muito feliz de ler sua tese também, é nessa relação. Essa língua de sinais, ela é verbo visual. Por que a gente chama de verbo? Porque ela é língua, né? Só que o plano de expressão é gesto visual, tem corpo. Aquelas coisas que você foi mostrando, Rony, fiquei parada. Ontem, o dia inteiro, eu fiquei lendo, nem percebia passar, ia olhar um pouquinho das artes, como é que você trouxe, que a questão das mãos é muito importante nas artes, você quase data a obra pela maneira como as mãos aparecem, né? E você expandiu isso, né, para aquelas figuras da África, enfim. Então, é isso, quer dizer, a minha relação, eu sou uma pessoa privilegiada, né? Porque eu batalho faz tempo pela ideia de que é língua, mas eu tive pessoas que se chegaram a mim, como o Vinícius, o Ricardo, a Carol, a Vânia, e agora a Luana, a várias pessoas, para que eu pudesse conviver com essa ideia de que isso é um povo, isso tem língua, né? Os surdos. Então, não como alguma coisa que está fora, né? Não, mas alguma coisa que está dentro. Então, nesse sentido, posso falar mais um pouquinho, Gabi? Depois eu quero ler um trechinho seu que eu acho Claro. muito bonito, mas eu queria dizer o seguinte: nesse momento, a Gabi sabe disso, eu tô trabalhando com discursos de existência. Trabalhei no meu projeto passado com discursos de resistência, mas eu acho que nesse momento, Rony, nós não estamos mais como resistência na questão das línguas de sinais, ou na questão da literatura indígena, ou na questão da literatura de ancestralidade. Nós estamos já num momento que é o discurso de existência, e a sua tese é isso. A sua tese mostra os discursos artísticos de existência,
quem são esses autores maravilhosos, como é que eles produzem. Claro que você vai mostrando o uso que o branco faz. Eu estou até deixando, formidavelmente você mostra isso, mas eu estou mostrando que são discursos já mais do que resistência, porque a resistência é fundamental, mas são discursos de existência, de existência. Essas pessoas existem, esses artistas existem, essa comunidade, esses povos existem. Então, eu sou muito feliz, inclusive, por estar aqui hoje, por conhecer a Gabi, que me trouxe até você. Vamos Olha, comentar então esse panorama maravilhoso que você faz, aprofundado, porque não é simplesmente uma apresentação, você traz as obras para a gente com um olhar, uma fundamentação teórica pautada no Voloshinov, que quando eu vi, eu falei, meu Deus, Beth Bright tem que estar nessa conversa. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, por favor. dizer que são poucas oportunidades da vida, né, para a gente se emocionar, e essa é essa é uma delas, sabe? Eu não sou muito, eu não sou uma pessoa muito sensível, não, mas hoje eu tô um posto de sensibilidade, né? Professora, muito obrigado pelas suas palavras, certo? Eu estou muito feliz, né? Muito feliz mesmo de estar aqui, né? Principalmente porque eu a considero uma autoridade no assunto, certo? Então, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui e de ouvir essas suas palavras, né? Isso está me motivando a continuar a fazer meu trabalho, né, da melhor maneira que eu posso e aprimorar ele cada vez mais, me aprofundar, né? Eu já tenho algumas ideias e caminhos a seguir, né, com base nele, né? E agora eu estou muito mais motivado ainda, né? Troquei as pilhas, estou ligado no 380, certo? Com todas as pilhas renovadas. Eu no momento da banca, né, a banca ela sugeriu que o trabalho fosse submetido ao prêmio de tese CAPES, né? Então eu vou esperar agora a coordenação do curso fazer a submissão, né? Que é a coordenação que tem que fazer isso, né? E vamos esperar, né? Vai que sai, né? Se sair, bom. Se sair, vai ser mais um motivo para comemorar, né? Então, né, Eu também diria, Rony, que ela precisa ser publicada. Sua isso. tese precisa ser publicada rapidamente, porque ela é inovadora, a fundamentação teórica Bakhtin, Voloshinov está lá, mas tem outras coisas, né? A questão da presença, por exemplo, como você trabalhou magnificamente, e outros autores, né, Gabi? Quando a Gabi diz que aprofundando isso, tem que, sim, se você depois quiser conversar comigo sobre a ideia da publicação, eu estou aberta para isso, viu? Ok. Infelizmente, eu já fiz acordo com a editora Ah, e ela, então já- tá e ela, ótimo. Não, e então não ela já está no precisa de caminho mim. já. Mas Perfeito. agradeço, fico muito feliz ainda mais agora, né? Pois é, então, o caminho, né, para construir essa tese foi muito trabalhoso, né? Felizmente, eu estava afastado das minhas funções na universidade, né? Então, eu consegui concluir tudo isso num tempo mínimo do doutorado, né? Foram 2 anos e meio, né? Mas eu tenho um hiperfoco, sabe? Quando eu começo a fazer uma coisa, eu mergulho e às vezes eu estou tentando dormir, não estou conseguindo dormir porque eu estou pensando naquilo, certo? É uma coisa terrível, né? Mas fez com que eu perdesse muitas noites de sono, né? Mas é para isso que serve o chazinho de camomila depois, né? Para ajudar a pessoa a relaxar e conseguir dormir. Então, né? Na tese, né? Eu trouxe, né? Como o professor falou, esse caminho das mãos desde a antiguidade até os nossos dias, né? E, como a professora falou, é um signo ideológico para os surdos e também é um signo ideológico para a gente, para nós ouvintes, né? Quando a gente vai se defender de algo, a primeira coisa que a gente levanta é as mãos. Quando a gente conhece alguém, a primeira coisa que se movimenta é a mão. Quando a gente vai ajudar alguém, a nossa mão está ali. E a arte percebeu isso, né? E mimetizou isso, reproduziu, certo? E também, nesse caminho, né? A senhora falou aí do teatro, né? Para surdos, né?
o teatro hoje ele deve muito às pessoas surdas, né? Porque foi com base no estudo das expressões dos surdos que muitos estudos do teatro surgiram hoje, né? Eles são os expoentes máximos do uso da gestualidade, da expressão corporal, da expressão facial. E não só o teatro, mas o teatro, a arte. Mas, infelizmente, eles foram invisibilizados, né? Essa contribuição que eles deram foi ocultada e o que ficou? Ficou o que o ouvinte produziu, né? Eles foram explorados, foram sugados, e foram abandonados, certo? Isso é uma coisa muito cruel, né? Principalmente para é, uma pessoa negra como eu, que faz parte de uma minoria social e que entende bem o que é sofrer essa exploração, certo? Esse sugar aquilo que você tem e depois tentar lhe apagar, tentar não lhe dar o crédito por isso, né? Então, as pessoas surdas, elas enfrentam isso todo dia, ainda enfrentaram bastante, né? E com base em tudo isso, né? Essas mãos, como a senhora falou, né? Elas são mãos para resistência e elas provaram que os surdos estão existindo, né? Eles estão aqui, mesmo com tantos tentativas de acabar com eles, né? Tentativas eugênicas até, né? Na maioria das vezes, eles não conseguiram. Os surdos até hoje estão aí, estão divulgando sua arte, divulgando, mostrando que vieram para ficar. Eu não estou falando aqui que ser a deficiência, né, de não ouvir é uma coisa é, 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 positiva, mas sim a língua deles, como eles se comunicam e o que eles trouxeram para a humanidade é muito positivo. Em termos de arte, a arte não seria o que é hoje se não fossem as pessoas surdas. Então, toda pessoa que estuda arte deve muito à contribuição dos povos surdos durante séculos e séculos, né? Então, por isso que a minha tese ela é uma ode, né? Uma ode às mãos. Mãos que são tão importantes para a gente, ouvinte, e mais importante ainda para os surdos, né? Pois sem elas, eles não conseguem se comunicar como se comunicam hoje, né? Então, é, eu pretendo, né, mais, continuar a pesquisar essa área, entender cada vez mais como essas mãos elas estão presentes, né, na arte em si. Eu tive um trabalho grande para poder encontrar referências, né, sobre essa área, sobre as mãos, principalmente na arte. Encontrei, né, encontrei muita coisa, mas estava tudo pulverizado em estudos que não eram necessariamente sobre as mãos, mas sim sobre a arte no geral, né? E fui garimpando, 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 até que eu consegui, né, fazer essa ligação e caí no Volostino, né, por meio do meu orientador, né? Ele me deu logo a filosofia do ato para ler, né? E também o discurso na vida e o discurso na arte, né? Aí quando eu comecei a ler, eu digo, eita, achei, certo? Achei o que eu queria. E cada vez que eu mergulhava no ato, tive muito trabalho para absorver, né, a filosofia do ato inicialmente, mas o livro do Adair Sobral me ajudou muito, certo? O seu livro também, né, Bhakti em Conceitos Chaves, me ajudou bastante também a compreender realmente o que era o ato. Na primeira vez que eu li, eu quase tive vontade de chorar, certo? Mas engoli o choro, continuei, voltei e consegui, né? Consegui. E estou muito feliz porque se Betts Bright está me dizendo aqui que gostou, eu estou satisfeito. Então, gente, é isso, né? Foi aí que eu caí dentro do Folostino, dentro do círculo, né? Como Bakhtin fala, né? O diálogo, ele acontece com tudo, com o corpo, com os olhos, com a boca, com as mãos, com tudo. Então, o surdo está ali, ele está praticando o seu ato responsável e responsível perante aquela injustiça que ele sofre. Está materializando isso dentro de um produto ideológico, através da sua arte, certo? E, com isso, ele
está fazendo, está proporcionando, né, a gente conhecer o que ele vive, saber o que ele está passando e dialogar com isso. E, através disso, fazer com que nós, ouvintes, possamos ser mais humanos. Olhar para ele como eles são, humanos, né? Porque eles não são vistos como humanos, certo? E eu, de vários pontos da minha tese, eu trouxe trechos, né, de várias pessoas que, por suas ações, por suas falas, demonstram que não consideram as pessoas surdas como humanos, né? Eles são, teve até um médico que disse que os surdos são párias. Se eles não é, é, aprenderem a falar como os ouvintes falam, né? Através de um implante, eles seriam pária para o resto da vida, né? Olha que palavra pesada, né? É uma palavra muito pesada para você atribuir a um ser humano. Mas pelo simples fato dele não falar a mesma língua que aquele médico falava. Por isso ele era um pária, né? Então, os surdos não são párias. Os surdos são pessoas, são humanos, e a humanidade deles precisa ser reconhecida. E para mim a chave disso é a arte surda. É este produto ideológico deles. São as suas mãos, é olhar para essas mãos e ver que as nossas mãos compartilham é, é, uma parte dessas lutas, né? Uma parte desse poder, mas que com eles esse poder ele é imenso. Então, foi assim que eu caí dentro dos estudos do Voloshinov, né? Principalmente por causa do meu orientador, né? E ele disse, olha, tem que ser no círculo. Eu digo, então vamos circular, né? Vamos entrar no círculo. Conta pra gente o nome desse orientador que está sendo mencionado o tempo todo. Exato. Exato, é o professor Fábio Marques, certo? Ele foi meu orientador no mestrado, certo? Na UEPB, né? Na Estadual da Paraíba. E ele também está vinculado ao programa de linguagem e ensino da UFCG e me aceitou também no doutorado. Então, eu tô com ele desde do mestrado até no doutorado. No mestrado, a gente trabalhou, foi focado no ensino, né? Que era um mestrado em formação de professores. A gente trabalhou o ensino, a percepção dos alunos ouvintes ao ter contato com a literatura surda, né? Então, eu foquei somente na literatura surda e no doutorado a gente expandiu para as artes no geral, né? Então, é o professor Fábio Marques, né? Quando ele estiver me ouvindo, Fábio, muito obrigado, certo? E estamos juntos, vamos para frente. Posso falar uma coisinha, Gabi? É, já que você fala das artes em geral maravilhosamente e da literatura também. Já que o nosso programa é de literatura, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque eu tenho duas alunas que estão tentando trabalhar com literatura surda, uma para ensinar Libras mesmo, na prefeitura, e uma outra por uma outra questão. Mas uma lá no Lael e a outra aqui na literatura. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque para a gente, quer dizer, eu já estou começando a me familiarizar mais, mas é uma coisa nova. Então, o que é literatura surda para você, Rony, com esse cabedal, essa capacidade de pensar as artes surdas? Então, você falar um pouquinho para a gente. Falo, sim. Eu fiz uma pesquisa do estado da arte, né, durante a minha tese, e eu não consegui encontrar muitos trabalhos sobre a literatura surda em si, sobre essa parte mais estética da literatura. Tem muitos trabalhos sobre ensino de literatura, sobre a Isso. literatura como insumo para ensinar português ou para ensinar Libras, né? A literatura surda, né? Mas sobre literatura mesmo, na base, são pouquíssimos trabalhos, certo? Pelo que eu já venho trabalhando, né, com a literatura surda, certo? A literatura surda é toda aquela obra, seja ela em Libras ou seja em português, escrito, certo? Ou através da escrita de sinais, né, que é o sign writing, que ela tenha nela, que ela apresente nela o ser e o estar surdo, a vivência do surdo. Mesmo que essa vivência não seja uma vivência que transpareça o sofrimento que o surdo passa, mas sim apenas pelo autor ser surdo,
ele já está ali imprimindo a sua marca no mundo. Certo? Então, eu entendo literatura surda como isso. Qualquer obra feita por pessoas da comunidade surda que tragam em si o ser e o estar surdo, mesmo que a surdidade, né, que o ser surdo, que a falta da audição não esteja materialmente presente, não esteja literalmente escrito ali, mas que o autor seja surdo, pois assim ele vai estar trazendo a sua marca, né? É o jogo entre enunciador, herói e o público, certo? Então o enunciador está ali, ele está marcando aquilo que ele vivenciou, ele vai estar agindo responsivamente, né? Então essa obra, essa obra que age responsivamente à vida do surdo, certo? E a gente tem o privilégio, ainda bem, né, de, graças ao YouTube, conseguir acesso à literatura surda. É uma coisa que a gente não tinha, né? Quando eu comecei nessa área, né, lá para os anos 2000, o YouTube não existia. Eu acho que ainda, 2000 não existia. E a gente dependia de comprar DVD, certo? Eram muito poucos materiais, certo? Algumas obras até hoje existem, né, que é da editora Arara Azul, né, que ela se concentra em publicar materiais da literatura surda. Mas o YouTube ele ajudou bastante, porque agora qualquer surdo com um celular, ele consegue produzir a sua literatura, certo? E divulgar para o mundo, certo? Eu consigo hoje ter acesso à literatura surda dos Estados Unidos, da Argentina, da Índia. Basta dar um clique, né? E isso é perfeito. Na minha tese, eu preferi usar somente a literatura surda de surdos brasileiros, certo? Por uma questão de dar visibilidade aos surdos do nosso país, né? Até porque das teses que eu encontrei já havia muitos trabalhos sobre a literatura surda de outros países, certo? Então eu preferi me concentrar aqui no nosso país. Além disso, né, dentro desse nicho, a gente pode é, ter um subnicho que seria a literatura em Libras e é uma literatura é, adaptada. A literatura em Libras, o que seria? A literatura clássica, ou não, né, que a gente tem, tipo Harry Potter. Harry Potter traduzido para Libras, sem uma adaptação no conteúdo que levasse a modificar a história, certo? Então, é somente pegar o texto e traduzir para Libras. E a literatura adaptada, que é quando vários autores pegam uma história, né, usam ela como base, modificam ela todinha e trazem ela para o mundo surdo, que é o caso, dá um exemplo para vocês, né? Tem o Adão e Eva surdo, tem o Patinho surdo, tem a Rapunzel surda, certo? Então, os autores, né, eles adaptam completamente a história, de um modo que ela tem a base na história original, mas que ela está é, completamente recheada da cultura surda, do ser e estar surdo dentro dessas histórias. Nós podemos elencar, né, os três tipos de literatura. A literatura surda, que é aquela que o ser e estar surdo está presente e é produzida por pessoas da comunidade surda. A literatura em Libras, que são histórias da literatura mundial traduzidas para a língua de sinais, e as adaptações, né, que é quando alguém pega uma dessas obras da literatura mundial e adapta o seu conteúdo para a cultura surda. Então, há um vasto material, né, que pode ser usado, que pode ser apreciado, mas que, infelizmente, ainda, esse material ele não está massivamente nas escolas, né? Isso é um desafio que tem que ser vencido, né? Eu acredito que é importantíssimo que ah, que obras como essa façam parte do Programa Nacional do Livro Didático, para que os adolescentes, as crianças, né, desde a infância, elas consigam ter acesso a este tipo de literatura, que é uma literatura feita por surdos brasileiros. Às vezes pode ser até um vizinho da pessoa e a pessoa não saber, né? Você pode ter um artista surdo morando pertinho da sua casa e você não saber por quê, porque a gente não está tendo acesso. Estamos perdendo a oportunidade de nos humanizar através deste
tipo de literatura, desse tipo de arte tão rico e tão poderoso. Então, também vou falar um pouquinho. Na verdade, eu queria ler um trechinho da tese, né, do Rony, para as pessoas que não leram, que fiquem com vontade de ler, né, e que esperem pelo livro também. Mas eu acho que é um trecho que todos os trechos são bonitos, mas esse ele vai juntar língua, né, o que é língua com essas mãos e o que é arte. Então, se vocês me permitem, eu vou ler um trechinho, tá? É um trecho que aparece na página 187 da tese e 188 também. E você diz assim, Rony, que é o que é maravilhoso. As mãos são um elemento central nesse processo, pois é por meio delas que a língua de sinais é produzida e compreendida. Para além da língua, nas obras analisadas, as mãos são retratadas de diversas formas, como em gestos de protesto, afeto e proteção. Essas representações simbolizam a luta dos surdos por reconhecimento e respeito. Por isso, a arte surda se apresenta como uma forma de resistência e de fortalecimento da identidade surda. Através dela, os surdos podem expressar seus sentimentos e opiniões, bem como valorizar sua cultura e língua. A representação das mãos nas artes surdas é uma forma de reivindicar o direito dos surdos à sua língua e cultura, bem como de mostrar a diversidade e riqueza dessa comunidade. Em todas as artes surdas, as mãos se tornam produtoras de imagens que evocam a presença do mundo surdo, bem como todos os recursos expressivos e simbólicos atrelados a essas mãos. Então, eu acho que esse trecho deixa quem ainda não leu com muita vontade de ler e compreendendo, então, o alcance desse trabalho do Rony para a questão das línguas de sinais e das artes surdas. Mais uma vez, né? É uma emoção, né, ouvir a senhora ler esse trechinho do que eu escrevi, né, depois de muito trabalho, né? Foi pouco tempo, assim, comparado aos 4 anos de doutorado, foi bem menos, mas isso é um trabalho de uma vida, né? Não é só esses 2 anos e meio, né? Uma vida toda de contato com a comunidade surda, tendo amigos surdos, convivendo com eles, trabalhando com essa área, certo? Participando da comunidade surda. E eu fiz amigos, né, nesta comunidade, né? Amigos surdos, amigos ouvintes, pessoas que até hoje convivem comigo, e que isso é a vida deles, e a minha vida também, que está presente neste trabalho, nessas palavras que a senhora acabou de ler, certo? E eu acredito muito que a gente, né, nós podemos, né, nos unir, né, para que cada vez mais as pessoas surdas conquistem mais espaços, elas estejam mais presentes em todos os ambientes que elas quiserem estar. Eu vejo que muitos surdos eles preferem, né, cursar letras libras, acho excelente. E acho também que eles podem ocupar qualquer outro espaço, né? E que nós, ouvintes, precisamos compreender isso. Que às vezes a gente olha para ele, né, como ouvinte e pode achar que ele não consegue, porque ele não tem condições de estar ali, mas ele tem, né? Ele tem, eles querem, mas eles também precisam que a gente se abra para isso, certo? E com isso, eu acho que a nossa sociedade só vai crescer e se desenvolver cada vez mais se a gente conseguir trazer esse ato responsável, né, para nós ouvintes, para que a gente possa agir com responsabilidade perante essas pessoas surdas.
Gente, essa conversa foi sensacional. Eu aprendi muito com vocês. Quero agradecer muito a oportunidade de mediar essa conversa, a simplicidade de vocês, pesquisadores competentes como são, de estarem aqui conversando com pessoas leigas. Eu gosto muito da literatura surda, mas me considero leiga, porque não sou uma pesquisadora sobre o assunto, não sou uma grande conhecedora, e assim como eu tenho certeza que vários ouvintes vão poder acrescentar muito ao seu repertório pessoal com essa conversa. E assim terminamos mais um Literapuc SP. Se quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. Muito obrigada, professora Beth Bright, muito obrigada, professor Rony Diógenes, e a você que ficou aqui com a gente. Até a próxima!